Primeira coisa para você saber se esse homem é alfa é observar a forma como ele lida com o trabalho dele. Se ele tem preguiça, se ele fica se enrolando, se ele fica dormindo, sabe? O homem alfa, ele quer construir um legado. Além de ele ser um homem provedor, além de ele ser um homem que está em constante evolução, ele é um homem cavalheiro. Ele é um homem que sabe cuidar de uma mulher. Ele é um homem alfa. Esse homem não fica jogando videogame, esse homem não fica assistindo televisão, dormindo no sofá, esse homem não é preguiçoso. Esse homem, ele não tem tempo pra isso, entende? Ele não tem tempo pra ficar jogando videogame, gente. Não tem, passou já. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. E se for um inscrito, dá uma olhadinha aí pra ver se você ainda tá inscrito, tá bom? E vamos lá pro vídeo então. Bom, então, esse aqui é um dos vídeos que eu cheguei a comentar que eu iria abordar aí a figura das coaches femininas, coisas desse tipo, tá? Então eu vou começar com esse vídeo, tá? Não é que é uma série de vídeos ou algo assim, vocês sabem como funciona aqui o meu canal. Eu vou, durante o vídeo, vocês vão descobrindo melhor qual é a temática, né? Então eu inicio ali com um vídeo de exemplo, que o título não indica muita coisa exatamente, né? Então, ao longo do vídeo eu vou esmiuçando as minhas ideias e passando para vocês de uma maneira não roteirizada, tá? Então, é um negócio que eu vou falando aí junto com vocês, ok? Então, eu tô explicando isso primeiro para que vocês entendam do que eu vou abordar aqui, que não é necessariamente o que é ser um alfa, tá? Mas é a definição desse trabalho, de como esse trabalho funciona. Tá, e deixar aqui claro que eu não estou aqui criticando necessariamente do ponto de vista super negativo o trabalho de alguém. Cada um, como eu falo, decide o que quer consumir, ok? Mas vamos lá. Essa moça que eu coloquei inicialmente aí o vídeo, ela é uma coach, né? Uma das várias que eu tenho visto os vídeos, analisado, né? A dinâmica, a forma como elas passam o conteúdo, tá bom? Então, tem várias formas diferentes que elas abordam os assuntos que elas querem tratar, né? Do desenvolvimento financeiro, de relacionamento, por aí vai. Elas costumam falar nesses dois pontos. E se vocês repararem bem no diálogo em si, na conversa e no que ela tratou como o homem alfa, enfim. Em primeiro lugar, a definição dela inicial começou até que bem. Porque o que eu considero alfa é a figura de liderança, e um líder ele não fica parado, ele realmente busca o seu desenvolvimento, ele busca ali, né, tá sempre ali trabalhando no sentido de se desenvolver e tal. E um líder de verdade, ele vai ter essa forma de agir, né? Então até aí tudo bem, mas logo depois ela já começa a soltar o que de fato ela considera, entre aspas, um alfa, né? Que é basicamente uma figura a serviço da mulher. Então, um líder, de fato, ele dificilmente vai servir, né? Ele, em tese, ele será servido, né? Então, no sentido do conceito de submissão, todo aquele aspecto do polo masculino, feminino e tal, elas falam muito disso, mas elas evitam as responsabilidades por trás do feminino de fato. Elas vão falar algumas coisas, mas as coisas mais sutis possíveis, tá? Tipo, contextos de cuidado com a beleza, de não se preocuparem em estar ali, digamos que, sendo provida pelo marido, porque elas batem muito nessa tecla de que a mulher de hoje, ela acha que se for ali bancada pelo homem, que ela tá errada e não sei o que. Então elas vão falando nesse assunto de uma maneira mais polida possível para poder passar a mensagem de forma que a mulher ela consiga olhar aquilo e falar, eu quero de fato, né? Eu já fiz vídeos sobre isso, né? Eu quero ser bancada por um cara, né? Então eu não preciso me preocupar e me sentir mal por isso. Meio que nesse sentido, né? Sem deixar de se preocupar, né? No sentido, mas você também precisa ter a sua carreira e tal. É geralmente assim. A maior parte do que elas comentam, do que elas falam, tá? Elas vão sempre... uma hora ela bate num ponto ali, alisa no outro, né? Em geral, o trabalho vai assim. E eu não tô criticando, é como eu falei. Eu até acredito que
o melhor modo de você se comunicar com as mulheres realmente é nesse sentido. Porque quando você bate muito na realidade, bate nessa tecla, em geral elas dispersam, elas vão embora. Elas não vão querer continuar vendo aquele conteúdo. Eu já falei em um vídeo a respeito de um coach masculino voltado para mulheres, né? Aquele que falou dos diamantes e tal. É um vídeo um pouco antigo aqui, mas quem quiser dar uma olhada aí no canal, tá? E eu comentei que elas são, na minha visão, as maiores consumidoras de mentira, tá? As mulheres, elas têm essa tendência, elas gostam de ouvir o que elas querem, sabe? Então, por essa característica, né, da própria natureza delas, em geral fica muito complicado, por isso que eu não acredito em head para mulher ou coisa assim, tá? Por esse sentido, porque são raríssimas aquelas que de fato gostam de ouvir a verdade, tá? Mesmo entre os homens já é difícil, a gente sabe que é difícil imaginar um despertar de vários, tá? Mas o homem ele tem um trabalho melhor nesse sentido, né? De aceitar a realidade, tá? Enfim, continuando aqui com o vídeo, eu acredito que esse é um dos principais motivos do porquê que o trabalho das coaches voltadas para a mulher e tal tende a cada vez mais ele perder uma certa relevância, não do ponto de vista financeiro, de como isso aí com certeza vai continuar numa crescente, mas o que eu creio que vai acontecer de fato é no sentido de relevância mesmo, tá? Do que daqui para frente será tratado, sabe? Do que fica, do que de fato é um legado para a eternidade ou uma coisa assim. Nesse sentido, eu acredito que o nosso trabalho ele é muito mais interessante e que realmente vai causar algum tipo de mudança, tá? Ainda que em um grau pequeno, como eu citei aqui agora, ele vai ter muito mais impacto na vida das pessoas de fato, assim, sabe? Então é isso que eu quis dizer quando eu, no vídeo anterior, meio que comentei por cima e agora eu tô abordando um pouco mais com vocês, tá? Então, assim, a figura do que elas sempre vão buscar, se você olhar aqui o trabalho, né, delas e tal, sempre vai ser a figura do homem alfa. O alfa aos olhos delas, né, assim, do ponto de vista, como eu falei, utilitarista, tá? Então elas vão vender essa ideia de que você consegue, você é uma deusa, elas vão tratar da questão do xamanismo, né, que o Trunks fala bastante, né, essa coisa deusa rara e tal. Tudo isso e vão misturar as coisas, vão falar de, né, talvez de astrologia, algumas citam, tá? Por quê? Porque essa é a forma com que a comunicação é possível de ser feita e é possível de ser vendida, ok? Então, tudo que eu estou abordando aqui agora com vocês, estou conversando com vocês, foram coisas que eu fiquei um bom tempo analisando, tá? Não é do nada, não é só baseado nessa pessoa aí do vídeo, não, tá? Tem várias coaches que são um pouco mais realistas, elas conseguem, né, ao modo delas ali, colocar um pouquinho de realidade. As que falam mais de polo masculino e feminino costumam ser as que melhor, digamos assim, vendem o produto no sentido da realidade, mas é muito, muito polido. É muito trabalhado, não é assim, tipo, é aquela coisa, sabe, que você vai ter que cavar bem fundo para achar a realidade ali, porque elas mesmas não vão querer realidade para a vida delas, sabe? Elas querem, de fato, o mesmo que todas as outras, elas querem o contexto da hipergamia clara, é mais assim, claro impossível. Por isso que deusas, por isso que esses termos são usados tanto. Por quê? São termos que denotam um contexto de que você vai ser destacada na multidão, sabe? Que você vai conseguir fazer parte das mulheres que estão com os 1% dos homens, né? Porque no final das contas, ter acesso a homens, qualquer mulher mediana a gente sabe muito bem que elas têm. Por que elas iriam procurar curso, essas coisas, para ter o cara que já tá ali na órbita delas, entendeu? O cara comum. O cara que, se ela fazer uma conta no Tinder, ela consegue naquele dia mesmo, né? O que elas querem, de fato, é o relacionamento, é conseguir prender o Shed que não vai ficar.
né? Então é a ilusão. Por isso que no final das contas, todas as coaches aí, elas vão ter que vender ilusão. Porque se elas não venderem ilusão, elas não vão ter visualização. É meio isso, assim. Olha, até rimou um pouco. Porque de fato, é esse o maior problema, né? Que acontece muito no trabalho delas e tal. E é por isso que eu tô falando essa questão da relevância, né? Do porquê que eu acredito que isso vai perder muita relevância. Ainda que o mercado, né, todo de autoajuda, livros e coisas, tudo que você vê com atenção aos produtos na TV, programas como aqueles programas tipo da Fátima Bernardes, coisas desse tipo, são sempre voltados à mulher. Porque elas compram muito esse tipo de produto. Por quê? Porque a maioria delas não consegue prender os caras que de fato elas queriam prender. Entende? Por isso que esses assuntos são tão importantes. Não é porque elas buscam... Eu até vi um vídeo de uma moça, talvez eu passe aqui como um outro exemplo para continuar nesse assunto, né? Uma moça meio que citando, né, que as mulheres elas procuram sempre esse desenvolvimento e os homens não ligam para isso, né? Na verdade é justamente o contrário. Vocês compram mentiras. Vocês adoram comprar mentiras. É por isso que esse mercado é tão vasto e tão cheio de produtos e serviços. Porque para vender mentira é muito fácil. Todas vão vender, né? Seja coaches, homens e mulheres que vendem com o público feminino como alvo, eles vão buscar o máximo possível de um certo tipo de forma de trabalho, né? Que funciona. Então tá funcionando assim, então eu vou montar desse jeito e vou fazer a venda da melhor forma possível, né? E muitos vão ter sucesso, tá? A verdade é essa. E eu não tô julgando ninguém aqui, eu quero esclarecer isso pra vocês. Cada um tem um trabalho. Eu tenho certeza que muitas acreditam de fato no trabalho delas, tá? Não é esse o ponto. Como eu falei, tem muitas que são mais coerentes. Como eu citei, principalmente essas que abordam essa questão do polo masculino e feminino, costumam ser as que têm uma maior coerência no discurso. Mas, ainda assim, é lotado de contextos bem realmente de vender mentiras, infelizmente, tá? Não é aqui algo que eu quero cravar, essa é a minha opinião, tá? Isso aí é a minha visão, ok? Se vocês acreditam que elas estão vendendo a verdade, não tem problema nenhum. Eu acredito nisso, eu acredito que tem pessoas que sabem de fato que estão vendendo mentiras, tem aquelas que não sabem, também acreditam nessas mentiras, mas foi o que eu vi, tá? Tudo que eu cheguei a essa conclusão, né? Raramente você vai ver um vídeo, algum projeto, trabalho que vai focar numa busca, por exemplo, pelo cara ideal no sentido de uma pessoa de bom caráter, né? Um cara realmente... Não que elas não falem isso durante o vídeo, mas o ponto não é esse. Nunca é. É o cara destacado mesmo. Entendeu? O Homem Invisível, que é um vídeo que eu toda vez falo pra vocês assistirem aqui no meu canal, é um vídeo mais antigo, ele é uma figura que não tem valor. Não tem valor pra vender curso, não tem valor pra vender estratégia, não tem valor, entendeu? Ele é invisível. E esse cara, ele pode ser um cara de bom caráter, como eu falo, ele pode ser um cara gente fina, um cara que vai fornecer, vai prover, um monte de coisa. Mas esse cara nunca é o suficiente para 90% aí das mulheres. E dentro desses 90, talvez uma outra vai ficar com esse cara por última opção, realmente. Prêmio de consolação, aquela coisa toda que a gente fala bastante aqui no canal, né? Enfim, de modo geral é isso que eu queria transmitir para vocês, essa primeira visão acerca desse trabalho, tá? Que realmente ele tem essa linha de raciocínio, realmente de vender que qualquer mulher pode ali se tornar a deusa rara que vai ter acesso ao alfa, que vai conseguir prender o alfa, entende? E esse alfa vai ter traços de beta. É o sonho de todas elas é esse, ok? E vender sonhos, né? A gente sabe bem que é uma estratégia eficiente para obter lucro e por aí vai. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também. Fechou? Tamo junto, cowboys. Forte abraço para vocês.